e ele vai dizer que isso aqui, como tem dentro aqui, o fora aqui e o dentro aqui, ele não é suficiente para pensar essa organização própria da estrutura, que é a mesma coisa de pensá-lo dessa maneira aqui. Então, da mesma forma, é só você fazer uma torção no círculo que ele vai manter a sua mesma forma. A única maneira seria de partir daqui para essa forma, que teria um corte que seria próprio da superfície moebiana. Que é tipo pensar assim e só fazer a voltinha para dentro. É a mesma coisa, você não altera a estrutura porque você continua mantendo um dentro, você continua mantendo um fora. Com barbante fica mais evidente porque é mais maleável, então é só você dar a voltinha e na parte de dentro você mantém a mesma ideia. Então, não tem nenhuma alteração na estrutura, no corte, na superfície do círculo. Inclusive, pensando em um homomorfismo topológico, se eu fizer assim, eu continuo mantendo a mesma estrutura, porque não alterou em nada aqui, na maneira como o corte está feito, que é o que interessa aqui. Não vamos esquecer que o que interessa a ele aqui é a dimensão do corte para pensar o sujeito como é, resultado disso através do significante. Então, ele traz aqui um comentário sobre essa manutenção do formato do círculo na página 58 da versão Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo, dizendo o seguinte: a superfície é uma área só, inteira, limitada por uma borda, que, por deformação contínua, pode se desenvolver até que uma borda recubra a outra. O homorfismo topológico é evidente. Então, da mesma forma que a gente tem dentro, fora, a borda se estabelece da mesma maneira. Se eu faço isso, eu continuo tendo a mesma superfície, a mesma borda, a mesma estrutura topológica. Essa é a graça da topologia, inclusive, porque independente da maneira como está dada a figura, mantém a sua estruturação da mesma forma, porque o que define é o corte. Então, o que a gente tem que se ater aqui, nesse aspecto, é uma diferença entre a superfície e a borda e de como pode haver uma manutenção dessa forma. E o problema aqui é a manutenção do dentro e do fora. A ideia, pensando no sujeito, seria exatamente superar essa ideia. Para isso, Lacan vai, página 59, ele vai dizer, na verdade, é aí que devemos considerar o que pode ter de original na função da escrita, a possibilidade de escrever algo referente à função do sujeito, e aí ele vai propor o que ele chama de experimentos mentes, ao invés de uma adesão intuitiva. O que deixa as coisas interessantes aqui, pensando em filosofia matemática. Que ele vai falar de experimento mentes, ou seja, de um experimento mental, ao invés de uma adesão intuitiva. Mas se a gente voltar a algumas casas, no seminário 9, na verdade, toda vez que Lacan vai se referir à topologia de Poincaré, no seminário 9, na página 189, na lição de 7 de março de 1972, ele vai dizer, por exemplo, que a versão de Recife, ele vai dizer, por exemplo, felizmente o senhor Poincaré percebe muito bem que é na topologia que se encontra o suco do elemento intuitivo.
e que não se pode resolvê-lo. E que eu diria mais, fora da intuição não se pode fazer essa ciência que se chama de topologia. Não se pode começar a articulá-la porque é uma grande ciência. Hipótese. A gente pode debater depois. Ele precisa usar da ideia, da intuição, do que ele chama, nesse mesmo seminário, do seminário 13, algumas aulas depois, de abuso imaginário, para poder representar alguma coisa. Mas a nível filosófico, ele não poderia pensar em um estabelecimento da psicanálise no campo intuitivo, porque isso seria desdizer tudo que ele está desenvolvendo aí de ideia de ciência e do flerte dele com outras vertentes da filosofia matemática, como o logicismo, principalmente, e o formalismo à sua maneira. Então, quando ele traz adesão intuitiva e experimento mentes, para os matemáticos isso não teria muita diferença. Seria basicamente a mesma coisa, porque a intuição para o intuicionismo é o uso do processo cognitivo para ter a ideia e a operação matemática seria a posteriori. Bom, no seminário 18 também ele vai tratar disso, mantendo a ideia de que a intuição vai servir somente para escrever, mas depois, para desenvolver, vai ter que dar um tratamento lógico da questão. Era um parêntese, fechando o parêntese. Voltando para o seminário 13, ainda na página 59, ele traz o seguinte: pois se os levo para o campo da topologia, é para introduzi-los a uma espécie de treinamento mentes, um tipo de exercício mental, com relação a figuras que certamente poderiam ser entendidas intuitivamente de alguma forma, mas bastará tentar me acompanhar, pelo menos para os mais desprevenidos no assunto, para apreender os efeitos, digamos, que tratarei de deslocar pelo traçado de certos cortes. Ou seja, ele vai trazer a coisa da representação mental, da representação imagética, para conseguir dar conta de pensar exatamente o sujeito e o objeto aí articulado à ideia do corte. Então, ele vai fazer um uso aqui da topologia de superfícies, que é um dos tipos possíveis de topologia, especificamente aqui com a banda de Möbius, ou a gente pode pensar a borda de Möbius, o plano projetivo, que é o crosscap, o touro e a garrafa de Klein. Nessa aula, especificamente, ele se dedica mais à banda de Möbius e ao corte do crosscap, exatamente diferenciando da superfície esférica. Posteriormente, aí ele vai pensar a garrafa de Klein como uma junção de duas bandas de Möbius, mas isso a gente vê daqui a pouquinho, porque são topologias diferentes para tratar de questões diferentes e a gente vai chegar a isso mais para o final. Um dos pontos para pensar, bom, estão eleitas por Lacan. Isso não é novo, no seminário 9 ele já vinha falando do touro, da garrafa de Klein, da superfície de Möbius e assim sucessivamente. Mas estão aí definidas as topologias que ele vai pensar o problema do sujeito, do objeto, da ciência, da verdade. E, de alguma forma, ele vai ter que sustentar isso que ele chamou do uso intuitivo, desse treinamento mental, digamos, esse experimento mental, perdão. Então, ele traz uma outra ideia aqui na página 60, que é o seguinte: se estas não pesam nem por um instante, haja vista que as fórmulas combinatórias bem seguras nas suas premissas, nos seus axiomas originais, nas suas leis que vêm sendo avançadas, mesmo assim, resta que alguma coisa conserva seu valor na própria dificuldade que tais coisas apresentaram ao serem destacadas, ao encontrarem seu estatuto lógico-matemático, e que é fácil demais livrar-se delas dizendo que havia aí restos de impurezas intuicionistas. Tudo que estaria devido, por exemplo, ao fato de que, por demasiado tempo, deixamo-nos
atrapalhar por uma visão ligada, de certa forma, à experiência de um espaço em três dimensões, que precisava chegar a pensá-lo, construí-lo a partir desse dado da experiência variando, estruturando, edificando uma combinatória generalizada. Isso ele aponta, parêntese rápido, que isso vai ser resolvido com uma extensão da teoria dos conjuntos. A gente sabe que isso é desenvolvimento da matemática, do referente ao logicismo, a teoria dos conjuntos e algumas insistências intuicionistas, por exemplo, o projeto de Brouwer. Então, referente à filosofia intuicionista, ele traz até uma objeção. Página 61. O obstáculo não deve ser colocado no registro da intuição, desse véu, desse fechamento, que resultaria do fato que não pode ser visualizado qualquer suporte do que trata a combinatória. E continua da seguinte forma. Ao contrário, acredito que somos levados a algo mais primitivo, que nada mais é do que aquilo que tentamos apanhar como sendo a estrutura, a constituição pelo significante do sujeito. Que é o que ele está tentando tratar aqui nessa aula, inclusive. Então, duas coisinhas. A primeira é a ideia das dimensões, então ele vai estar tratando de topologia em duas dimensões aqui, o que é interessante. Por exemplo, em topologia é mais fácil a gente pensar a fita de Möbius quando a gente pega um pedacinho de papel e cola as pontas com uma torção. Então, é mais prático, visualmente pensando, olhar para isso aqui. Mas, pensando em topologia em duas dimensões, é desenhando, ou seja, mostrando, não demonstrando, porque aí há uma diferença. Uma coisa é você mostrar em duas dimensões, desenhando o aspecto topológico, outra coisa é você demonstrar, porque toda topologia tem uma fórmula envolvida. E aí, me parece que Lacan, nesse, nesse momento aqui, ele está tentando introduzir num sentido intuitivo da coisa para tentar dar um status lógico a posteriori, porque ele precisa que as pessoas entendam do que é que ele está tentando falar. E aí vem um outro ponto que é especificamente de pensar a estrutura, a constituição pelo significante do sujeito. Para pensar essa ideia, não pode ser fora do registro da falta. Isso é interessante, porque ele vem aí de duas aulas anteriores, tratando da questão da sutura, da totalidade lógica, e assim sucessivamente referente ao campo da ciência. E na página 62, ele traz o seguinte: portanto, estamos levados nessa função da falta no sentido em que ela está ligada a esse algo original que, chamando-se corte, se situa em um lugar em que é a escrita que determina o campo das linguagens. Perdão, campo da linguagem. Se eu tomei a precaução de escrever função e campo da fala e da linguagem, é porque função é ligada porque função é ligada à fala e campo à linguagem. Um campo é algo que tem uma definição matemática extremamente precisa. Na física, tá mais bem estabelecido o que seria o campo, mas não vou entrar nessa. Posso mandar um texto para vocês depois. Porque aqui o que interessa a ele é pensar na função da falta, articulado diretamente com o objeto A. E essa questão da falta, para ele, se dá com a possibilidade de escrever. Por exemplo, ele traz aqui, na página 63, que eu escreva mesmo quando falo, não há dúvida. Ou seja, para Lacan, ele estava escrevendo na medida em que ele estava falando. O que faz sentido pensando no aspecto linguístico da coisa, ou até em teoria literária da parada.
continua dizendo o seguinte: a conjunção fortuita, inesperada desse algo que é escrita e que possui, assim, estreitas relações com o objeto A, confere a qualquer conjunção não combinada da escrita o aspecto de lixeira. E aí é uma brincadeira que ele faz porque ele tá abordando a coisa de que ele está falando e não necessariamente está sendo publicado. E aí uma coisa é escrever, outra coisa é publicar. E o objeto A ele estaria aí articulado a essa escrita não publicada e faz um jogo de palavra com poubelle, em francês, que significa lixeira. Então ele brinca aí com a publication, que seria publicação, publicação, e a lixeira. Então o objeto A ele estaria nesse registro de que ele é o resto, tomando o raciocínio que ele vem construindo, ele seria exatamente o resto entre a verdade e a ciência, entre sujeito e outro. Que ele vai apontar aqui, objeto A, necessariamente como articulado a queda, a emergência e a estruturação. Nesse caso, do sujeito enquanto divisão. Sujeito enquanto dividido. Nesse caso aí, a gente já sabe entre saber e verdade. Então, a ideia é que tudo aquilo que é da ordem do sujeito, que é referente aí ao saber, pode ser pensado pela via da escrita. E não é escrita no sentido literal, aí é melhor vocês lerem Barthes do que vocês lerem Lacan, mas a escrita no sentido de como isso constitui um campo, e como isso aí está articulado à cadeia significante. Antes de a gente pensar isso no modelo topológico, Lacan vai ter que, mais uma vez, bater na tecla de que a gente tem que, para partir para essa discussão, considerar o real como impossível. Então, a consideração do real como impossível é exatamente porque o sujeito vai surgir aí como um furo no real. E ele vai deixar claro como não do significante, porque é o significante que denota a divisão do sujeito. Mas um furo no real é o que vai possibilitar pensar o sujeito. Então, ele traz a escrita exatamente articulado a essa possibilidade da conta do real. Cenário 20, ele vai falar aí do real como um possível lógico matemático, que aí ele vai pensar melhor a ideia do matema, é exatamente isso que ele está tratando, que é possibilitar uma escrita sobre o real para poder pensar o sujeito. Então, passaria por esse impossível dado anteriormente. Página 66. O que concerne ao sujeito é da categoria do impossível. E tudo que nos alcança, através dele, do real, se inscreve primeiro no registro do impossível realizado. Continuação. O real no qual se recorta o molde do corte subjetivo é esse real que conhecemos bem, porque o encontramos no avesso, de certa forma, da nossa linguagem, cada vez que queremos cercar o que é o real. O real é sempre o impossível. Então, a tentativa de Lacan é dar conta no registro simbólico usando de elementos imaginários para falar do real. Dar conta no simbólico exatamente porque o furo referente ao que a gente está tratando é do simbólico e a topologia aqui nesse caso seria um uso imaginário para pensar essa questão. E aí é que entra a ideia de que tem que abrir mão do modelo esférico para pensar como é que a gente estabelece essa parada.
Acho que não é muito difícil vocês usarem a intuição de vocês para pensarem em como que é uma esfera. É só vocês pensarem, sei lá, numa bolinha de gude ou numa bola de sinuca, que teria esse formato esférico. Mas o que vai interessar para Lacan não é a superfície em si, porque muitas das vezes ele está cagando para isso. Geralmente, o que a gente pode estabelecer aqui é... Merda. Geralmente, o que a gente pode estabelecer aqui é o que ele se interessa referente à borda. Ou seja, a borda que constitui o corte de uma superfície. Então, por exemplo, a esfera, a gente sabe que ela basicamente ela tem essa, bom, em zero dimensões, de tão mal desenhado que tá, mas a gente sabe que em três dimensões como é que funciona. Mas a sua constituição, topologicamente pensando, seria dessa maneira. A gente faz um corte na esfera, a gente tem aí esse formato. Só que o que interessa para Lacan aqui é que tanto aqui quanto aqui tem a mesma estrutura. O corte esférico tem a mesma estrutura que é a mesma inicialmente, o círculo fechado euleriano e que permanece o dentro e o fora. Então, a ideia de Lacan é isso não serve, porque eu consigo aqui manter uma ideia onde o fora é aquilo que está fora e o dentro é aquilo que está dentro. E eu não consigo pensar em uma possibilidade de conjugar essas duas dimensões e o sujeito não passaria por aí. A gente poderia pensar aqui o indivíduo freudiano. O esquema do ovo freudiano, ele está fechado em uma topologia que se estabelece dessa forma, dentro e fora, psíquico e realidade. A gente quiser usar aí os termos psi. Então, ele traz o seguinte, entre as páginas 67 e 68. O fragmento do qual se trata nesse traçado fundamental não tem outra finalidade do que fazer reaparecer no mesmo lugar o que acabou de ser amputado. O que, de forma nenhuma, nos permite conceber algo que, concernente ao sujeito que nos interessa, seja estrutural. Ou seja, não dá para a gente pensar a estrutura do sujeito de forma esférica. Não dá para pensar sujeito nessa leitura fechada. E aí ele traz até o exemplo da homologia topológica de Brouwer, que foi um autor intuicionista, que não importa se é um círculo ou um quadrado, mantém o mesmo status topológico, porque mantém as suas propriedades. Então, o que que daria certo nessa ideia aqui proposta por Lacan, para a gente conseguir pensar numa estrutura do sujeito que consiga conjugar essas duas dimensões? Para ele, vai ser, nesse caso, a. Peraí, que travou meu negócio aqui. Pronto. Vai ser a utilização da banda de Möbius como superfície. Não tendo outra possibilidade de tratar disso, porque é exatamente onde a gente consegue estabelecer esses dois lados fazendo parte da mesma estrutura, ou melhor, do mesmo corte. Página 69, ele traz o seguinte: o que precisa que haja no exterior para que o corte de onde resulta a queda do objeto A
deixe de aparecer em algo que estava totalmente fechado até então e, portanto, onde nada pudesse aparecer para deixar aparecer no que exigimos da constituição do sujeito, o sujeito como fundamentalmente dividido. Ou seja, para pensar na divisão, só serve se a gente pensar na borda. Ou seja, como diz, eu vou desenhar para ficar mais fácil. Ou seja, não é a estrutura. Lacan tá nem aí para a superfície em si. Ele está interessado em como o corte ele se estabelece de tal forma que as duas dimensões estão em jogo. Então, a gente viu o seguinte. Isso aqui permanece a mesma ideia porque, bidimensionalmente pensando, você tem o mesmo que eu fiz com o barbante, que foi dar a voltinha e pronto. O corte da fita de Möbius, ele traz exatamente essa funcionalidade aqui, porque aí a gente consegue sair do dentro e do fora. A gente subverte dessa maneira. Então, aqui a gente pode pensar como uma borda euleriana e essa daqui como uma borda moebiana. Ou seja, que é essa que Lacan vai eleger como fundamento básico. Acho que a fita de Möbius, ela é a rainha aí em analogia com xadrez, da topologia. Porque se corta o crosscap, tem a estrutura da fita de Möbius. Se corta a garrafa de Klein, tem duas bandas de Möbius. Se corta o toro, é uma fita de Möbius dividida. Então, a fita de Möbius é exatamente o que seria o ponto em comum aí de toda essa estruturação topológica que Lacan está tentando dar conta aí para falar do sujeito, do objeto, da falta e, bom, escrever algo do real. É, é interessante porque em psicanálise geralmente a gente tem uma tara pela superfície. O que a gente gosta de fazer geralmente é pegar a canetinha e desenhar para mostrar que se eu der toda a volta com a canetinha, vai voltar para o mesmo ponto. Mas não é onde eu estou riscando com a canetinha que interessa, não é a possibilidade de voltar para o mesmo ponto, mas é a possibilidade do corte. É a borda, é o que está aqui. A borda, ela dá duas voltas de maneira que a gente volta para o mesmo ponto e que a gente consegue conjugar duas dimensões da realidade, dentro e fora. Pelo menos duas. Que Lacan traz aqui na página 70. Uma banda de Möbius não tem nenhuma superfície. É uma simples e pura borda. Continua. Não somente tem apenas uma borda a superfície da banda de Möbius, mas se a recorto pelo meio, não há mais banda de Möbius, pois é meu risco de corte e a propriedade da divisão que institui a banda de Möbius. Ou seja, a banda não seria a superfície, mas sim o corte, a forma de cortar. Continuando aqui, ele traz: eis nisso que a banda de Möbius possa ser para nós o suporte estrutural da constituição do sujeito como divisível.
Parafraseando, eis nisso que a banda de Möbius possa ser para nós o suporte estrutural de qualquer topologia de superfície que a gente venha utilizar nesta porra. Porque se a gente não entender como funciona a banda de Möbius, a gente não consegue dar conta do que ele está tentando fundamentar aqui referente ao que ele chama de impasses subjetivos. Como ele diferenciou a esfera, o corte esférico do corte möbiano, agora a gente já pode falar de corte, não somente de superfície. O corte esférico do corte möbiano, ele vai trazer exatamente que no próprio cruzamento do crosscap se mantém essa dimensão esférica e a banda de Möbius. É como se você pegasse uma banda de Möbius e você colocasse numa tigelinha, que é exatamente a estrutura do crosscap. Ou seja, para pensar o objeto A como o que cai desse corte, ele tem que estar pairando no vazio. Ou seja, exatamente o objeto A ele tem que estar pairando aqui no meio. Ele não pode estar nem de um lado, nem de outro, nem nenhum ponto da fita. Referente ao corte, ele vai estar no meio. Ele vai dizer que a estrutura do crosscap é basicamente a junção de um farrapo esférico, uma porciúncula. Em português, a gente tem a palavra cumbuca, então a gente pode usar o termo cumbuca para pensar aí esse resto esférico que tem, mas que alguma parte dessa estrutura vai adentrar na outra e vai formar uma superfície möbiana. Que aí é o que a gente entende como crosscap. Na parte esférica, nessa parte porciúncula de baixo, é que vai estar pairando esse vazio que o objeto A vai estar exatamente aí. Ou seja, estabelecido no intervalo que conecta esses dois lados. E aí o crosscap é uma delícia de pensar, porque a gente geralmente, quando a gente vê aquele videozinho lá no YouTube de como é que se forma, a gente não consegue acompanhar depois visualmente como é que está por dentro. E a graça para a gente pensar aqui é como é que ele se estabelece depois que aquilo ali acontece. Então, primeiro que o crosscap, ele é a junção da cumbuquinha da esfera mais o corte moebiano. Ou seja, ele se estabelece exatamente em cima da junção desses dois. Então, vou dar uma dica para vocês. Para juntar as duas coisas, vocês podem brincar de macete de desenho. Tá? Topologicamente pensando, o crosscap vocês fazem da seguinte maneira. Em duas cores diferentes fica melhor para se dar conta de como um lado invade o outro nesse aspecto. Vocês podem fazer quanto vocês quiserem, desde que vocês façam o correspondente do outro lado. Eu estou aqui só pensando como é que Lacan estabelece isso. Então, a gente tem um lado e a gente tem como é que isso passa para o outro lado. Como é um lado que invade o outro, a gente tem aqui a outra face da superfície. Como o vermelho também invade o azul, tem uma parte que está aqui por trás também.
Se a gente for vetorizar, eles vão ter que seguir direções opostas. Ou seja, eles estão assim, para que um entre no outro. Então, a gente... Macete político para lembrar da estrutura do tórax, se vocês forem desenhar com essas cores, claro. O vermelho vai sempre à esquerda. Então, toda setinha que tiver no que está na direita vai para a esquerda, porque vai seguir exatamente esse sentido aqui, para a gente conseguir se dar conta. Então, se a gente pegar aqui, o vermelho ele está fazendo esse sentido e o azul está fazendo esse sentido. Então, o azul ele vai sempre no sentido oposto. Então, eles estão intercalados. Aqui é exatamente o corte Möbius. Isso aqui são a mesma coisa. A parte esférica que se conserva, ela vai estar aqui, nessa parte. E o objeto, ele vai estar nesse ponto aqui, que é o ponto de corte, como diz Lacan. Ele está aí pairando entre o vazio e o vazio entre a parte esférica e a parte do corte moebiano. Se a gente for pensar topologicamente, não importa se o ponto está aqui, 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 aqui ou aqui, desde que o objeto ele não esteja preso à superfície, mas como a interseção entre esses intervalos. Se a gente fecha aqui, geralmente a gente tem o desenho do cross-cap dessa maneira. A gente tem aí a superfície completa, que é a junção da esfera com o corte moebiano. O objeto estaria exatamente nesse intervalo entre essas duas partes. Inclusive, isso aqui está mal desenhado, porque o correto seria... Já que isso aqui passa por trás dessa... Ou seja, o objeto, pensando aí a relação sujeito-objeto, o corte o corte que aparece na referente ao sujeito é o que vai evidenciar o objeto. Lacan traz o seguinte sobre esse desenho na página 72. Qualquer corte que passe ao nível do que é representado de forma esquemática, como esse traço de cruzamento, ou seja, um cruzando no outro. Qualquer corte fechado que passe por esse cruzamento e algo que se dissipa, se posso dizer, instantaneamente toda a estrutura do crosscap, chapéu cruzado, o plano projetivo. Ou seja, se eu pego isso e faço assim, eu não consigo sacar a estrutura. Eu tenho que cortar exatamente aí nessa parte onde está o objeto, onde é o ponto, esse pontinho que é o ponto que a gente vai pensar, ou de corte ou de sutura, dependendo de como ele vai estar. Vai ser onde a gente consegue separar e ver que de um lado vai estar assim, do outro vai estar só o oco esférico, dentro, fora. Seria a diferença fundamental do corte esférico. Ele diz, na página 72, a seguinte questão. Não, isso não é importante. Mas ainda na página 72, ele traz o seguinte. Diferentemente de uma esfera que não perde sua estrutura fundamental concêntrica acerca de qualquer corte ou borda fechada,
que possa descrever na sua superfície. E aqui o corte introduz uma mudança essencial, a saber, o aparecimento de uma banda de Möbius e, por outro lado, esse farrapo ou porciúncula. Vocês pegarem uma bola de isopor, independente de onde vocês tirarem um pedacinho, isso não vai mudar a estrutura, porque qualquer ponto ali, por essa concentricidade, não vai alterar em nada. Mas se vocês pegarem um crosscut e cortarem no lugar correto, ali onde está exatamente abaixo do cruzamento entre a superfície, você vai ver a, a superfície de Möbius, o corte de Möbius, diretamente, diretamente articulado e representando a esse corte. Então, não pode ser qualquer corte. Já isso é interessante porque quando o Lacan fala do corte da cadeia para representar para produzir um sujeito entre significantes, não pode ser qualquer corte. Por isso que também não pode ser qualquer significante. Ou seja, para saber se foi significante, só se representar um sujeito para outro significante. Então, o corte, pensando topologicamente, ele tem que trazer a especificidade de ser esse corte moebiano. Nesse caso, que evidencia a fita de Möbius, porque só aí a gente vai poder pensar a dimensão do objeto A. Na página. Deixa eu ver aqui qual é a página. Primeiro. 72 da versão de São Paulo, ele traz exatamente que o corte ele tem que se estabelecer dessa forma. Aqui a gente tem o crosscap, como a gente viu agora há pouco. A gente sabe que ele se dá dessa forma, que o corte ele só funciona se a gente dividir exatamente nesse aspecto aqui para conseguir, por exemplo, os pontinhos que eu fiz agora há pouco estariam aqui. Então, o corte teria que passar por isso para poder evidenciar os dois lados. Então, não pode ser qualquer corte, porque não pode ser qualquer sujeito, qualquer objeto. Ele traz o seguinte: encontramos aí o modelo do que ocorre com o sujeito enquanto determinado por um corte. Ele deve necessariamente se apresentar como dividido na própria estrutura. Para pensar a estrutura do sujeito, articulando com o crosscap, na medida em que se corta o crosscap, que é a referência estrutural topológica para isso, ele tem que já aparecer dividido também, o sujeito, nesse caso. Então, quando ele traz a parada de que quando a gente corta a esfera, a gente tem uma dimensão específica, um furo específico, e com o crosscap ou com a fita de Möbius aqui, a gente já pode pensar as duas coisas articuladas. Vai ter outro, ele vai pensar, então, que a gente vai ter diferentes dimensões a divisão do sujeito, porque vai tratar aí de cortes diferentes, porque evidentemente vai tratar de estruturas diferentes. Então, ele coloca que existe um funcionamento do furo que passa por essa organização, que aqui seria esférico. Se cortar a esfera no meio, eu tenho um ponto aqui e outro aqui, como duas setas que se fecham. Aí eu consigo definir
ponto A e ponto B, se a gente for vetorizar. Já no furo, aqui seria o furo esférico. Deixa que tem a diferença do furo para o corte. Aqui o corte é a operação e o furo seria aí o que apresenta como resultado para pensar essa estruturação do sujeito. Já o furo moebiano, ele que você vê os dois pontos, eu posso ligar A com A, tranquilo. E aí eu fecho em um círculo. O moebiano, não. Para eu conseguir estabelecer a estrutura de Möbius, eu tenho que os vetores vão para lados distintos. Eu tenho pontos que não seguem a mesma ordem. Por exemplo, aqui eu tenho A, aqui B, aqui C, aqui D e aqui E. E aqui embaixo, já que muda o sentido, aqui seria a próprio da meia torção, eu tenho ao contrário. A, B, C, D e E. Então, para eu conseguir constituir a fita de Möbius, nesse modelo aqui do furo möbiano, eu teria que fazer aqui a ligação. Quando a gente fazia dever de casa, que era só ligar as letrinhas, era muito mais fácil, né? Então, aqui a gente pode pensar que a gente conseguiu voltar para isso. A com A, B com B, C com C, D com D e E com E. Esse cruzamento todo é exatamente essa torção do corte da estrutura de Möbius, que é o que Lacan diz que encontramos aí o modelo do sujeito enquanto determinado por um corte, que vai se apresentar como dividido na própria estrutura. Posteriormente a esses delírios topológicos de Lacan, que eu particularmente tenho um crush do caralho, eu gosto do assunto, a gente consegue passar aí para a garrafa de Klein e para o Toro de uma forma mais assertiva. Eu não vou entrar muito nisso, não porque eu não queiro, nem porque eu não tenha tempo, mas é porque isso é mais um objeto da aula 5. Na aula 4 tem um seminário fechado que ele fala no final: não se sintam mal se eu convidar tais pessoas. Não é nada pessoal, meus amores, é que eu tô querendo fazer um negócio aí com quem realmente está interessado. Foi que nem quando a galera falou hoje que ia faltar, eu adorei, porque aí a discussão com menos pessoas eu acho que é mais rica. Então, ele vai tratar da garrafa de Klein do Toro em uma outra aula, mas ele dá aqui uma rápida introdução. Se eu falei na aula seguinte, eu me equivoquei. Seria na aula 5 e a gente está na 3. Porque tem o seminário fechado aí entre as duas. Ele traz uma diferença fundamental para a gente passar para isso, que é o touro, a fita de Möbius e o crosscap é para pensar a dimensão do corte que produz o sujeito e o objeto A. O toro é para pensar a demanda e o desejo. E a garrafa de Klein é o que vai possibilitar que a gente pense a dimensão da função da falha, a dimensão da verdade. Que aí seria o lugar do outro, o grande outro, com O maiúsculo. São três topologias diferentes, ao mesmo tempo articuladas, mas tratando exatamente de conceitos que se relacionam. Páginas entre 75 e 76. Para estabelecer as relações fundamentais que nos permitirão situar, com um rigor que nunca é obtido com a linguagem comum, porquanto a linguagem comum leva a uma ontificação do sujeito, que é a verdadeira travanca e chave do problema. Cada vez que fazemos de alguma coisa que se chama sujeito, fazemos dela o um. Porém, o que se trata de conceber é justamente isso,
que é o nome do sujeito, que o nome do sujeito é isso, falta o um para poder designá-lo. O que o substitui? O que vem a fazer função desse um. Não, perdão. O que o substitui? O que vem a fazer função desse um? Sem dúvida, várias coisas. Mas não se percebe que várias muito diferentes. O objeto A por um lado, por exemplo, e o nome próprio do outro. Então, a gente pode pensar a linguagem formal e a linguagem comum, para o que Lacan está colocando aqui. Preenche a mesma função. É muito claro que nada se pode entender. Nem de sua distinção, pois quando se percebe que preenche a mesma função, acredita-se que é a mesma coisa. Nem do próprio fato de que preenchem a mesma função. Ou seja, o uso dessas superfícies, desses cortes, desses furos, seria para pensar, situar em um rigor que retire essa noção de sujeito da linguagem comum e que não leve para essa ondificação. Por exemplo, se Lucas se chama Lucas, é porque os pais deles são cristãos e colocaram o nome de um apóstolo. O que tem a ver? Se fosse assim, eu seria árabe, porque eu me chamo Fauzi, não tenho nada a ver com isso. É... Inclusive, o Facebook me baniu uma vez na época do Estado Islâmico por conta do meu nome. Eu não tinha nada a ver. A única coisa que eu estourava era bombinha de São João. Então, se afastar dessa. A gente pode pensar dessa impureza intuitiva, mas também dessa impureza ôntica, diferente ao que se estabelece do sujeito, e tratar exatamente dessa divisão desse corte do objeto. E aí é por isso que ele vai tratar dessas figurinhas, porque, por exemplo, o crosscap, aí eu te respondo, Lucas, ele é exatamente a junção do esférico com o hebbiano. Então, o crosscap ele vai servir para tratar do corte inerente à estrutura do sujeito pela divisão e o objeto A. Enquanto que a gente pode pensar o crosscap e a fita de Möbius. A fita de Möbius a gente pode pensar aí como a estrutura básica, o cerne da coisa. E a banda de Möbius, quando a gente divide, a gente corta em duas, a gente tem esse negócio meio confuso aqui, mas o interessante para a gente pensar é esse formato aqui. Essa voltinha aqui que a gente consegue construir com a fita de Möbius dividida é própria da constituição do toro, ou seja, das voltas da demanda. Então, essa aqui é a unidade básica, a gente coloca assim, com a voltinha aqui, onde estavam os meus dedos, para pensar a estrutura do toro. Que também não tem nem dentro nem fora, está articulado moebianamente. Mas a banda está dividida. Então, ele diz o seguinte na página 77, sobre o toro. Essa conexão estrutural permite articular de forma especialmente clara e evidente certas relações que devem ser fundamentais para a definição dos relacionamentos do sujeito, da demanda e do desejo. Crosscap, divisão do sujeito e objeto A. Toro, sujeito, demanda e desejo. Enquanto a garrafa de Klein, eu passei metade da madrugada tentando reproduzir isso, mas a melhor foi a de Lacan mesmo. As duas fitas de Möbius juntas é a mesma coisa se a gente tivesse como involucrar aqui, é a própria garrafa de Klein. Ou seja, tem exatamente o formato e é junto, se a gente for pensar dessa maneira aqui, a própria articulação de duas fitas sem colar. Não pode ter sutura. É que seria a estrutura básica da garrafa de Klein. Então, ele traz o seguinte da garrafa de Klein. Da mesma forma, porque ele estava se referindo ao touro, ao invés da garrafa de Klein apenas poder-se-á definir a relação original tal como se instaura a partir do momento em que, na linguagem, entrem a função, a falha e a dimensão da verdade,
A conjunção não simétrica do sujeito e do lugar do outro é o que podemos ilustrar graças à garrafa de Klein. Como a gente consegue involucrar isso aqui, a gente tem a mesma coisa do esquema da alienação, porque são os dois touros interpenetrados do esquema da alienação. Então, é como se fossem dois desses, um dentro do outro. Até porque se a gente dividir mais uma vez aqui, a gente consegue ter como duas correntes, dois elos de uma corrente. Então, essas estruturas vêm exatamente como uma forma de tratar da divisão que se evidencia a partir do corte e de conceitos como sujeito, objeto, demanda, desejo e grande outro. Ficaria por aqui. Não aceito os comentários que eu estou cansado. Tchau. Mentira. É isso.